Olá, uma boa noite a todos. Eu sou o Felipe Leite. Nós estamos aqui hoje para mais um bate-papo cultural. Dessa vez eu estou tendo a honra de receber um grupo de professores e também posso dizer que são escritores. E a gente vai estar aqui festejando, celebrando e conversando muito sobre esses desafios de ser professor, sobre as dificuldades, sobre os prazeres e fazer menções também a algumas datas importantes desse mês de outubro, como o Dia dos Professores, o Dia do Livro, o Dia das Crianças. Enfim, eu acredito que vai ser um papo bem interessante, muito descontraído, com bastante informação relevante para vocês. Espero que todos aproveitem. Bom, então vou apresentar para vocês meus convidados. Vou apenas apresentá-los e depois vou deixar com que eles se apresentem também da melhor maneira possível, né? Eu tenho aqui hoje a professora Clarice, a professora Luzinete, o professor José Simão e a professora Elisângela, tá? Vamos lá então, vamos conhecer um pouquinho sobre cada um, vamos conhecer os desafios, as dificuldades, vamos ouvir o que eles têm para falar. E vou começar com a professora Clarice. Professora Clarice, boa noite. Boa noite. Você fique à vontade, como a gente já conversou aqui, o espaço hoje é de vocês. Queria conhecer um pouco mais sobre você se apresentar para o nosso público, falar um pouco sobre você, pode ficar à vontade. Obrigada. Meu nome é Clarice, né? Sou professora de História da rede, trabalho no Ensino Fundamental 2. Fiz uma publicação recentemente, o que me rendeu esse convite, que eu me sinto muito honrada em aceitar e estar aqui no meio de pessoas que eu respeito muito, que eu acompanho pela literatura, né, algumas, e outras eu já trabalhei, como é o caso da Elis. Fiz uma publicação da Escola Pública e República. Ela não é uma publicação literária com o objetivo de agradar a todos os públicos, né? Ela é muito específica, muito voltada para a história da educação no Brasil. É fruto da minha dissertação de mestrado. Foi apresentada recentemente para um congresso na PUC, para lançamento na PUC. A gente fez um pré-lançamento aqui em Caraguatatuba, no CID Tinga, e atualmente eu acabei de receber o convite para fazer o lançamento na Amped também do livro. Então, estou me sentindo assim muito satisfeita com a repercussão do livro, com o desdobramento das discussões que tem se feito no meio acadêmico dentro da minha proposta. E vim aqui para escutar os meus colegas e aceitar esse convite maravilhoso que vocês me fizeram. Muito obrigada. A honra é toda nossa, professora. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre o livro da senhora foi com a nossa historiadora Denise. A Denise veio conversar comigo, perguntou se eu conhecia, se eu já tinha ouvido falar. Eu falei que não, mas que eu iria me aprofundar, que eu iria ver se eu conseguia o contato. E a coisa coincidiu com a Elisângela, com um convite. A gente fez essa parceria com a educação, que deu muito certo e está dando muito certo. Isso aqui hoje é fruto dessa parceria. Vamos conhecer agora um pouquinho da professora Luzinete. Professora Luzinete, seja bem-vinda novamente. A palavra é toda sua, pode ficar à vontade. Obrigada. Eu gostaria de falar do meu livro Mãe Não Sabe de Nada, que saiu saiu em 2017, mas ele veio sendo produzido assim ao longo de 40 anos. Eu tenho um filho de 43 anos, né? E todos os dias eu me lembro, quando os filhos não estão mais em casa, a gente se lembra das coisas engraçadas que foram tão difíceis na época e que agora faz falta. E aí eu comecei a escrever, e continuo escrevendo. Logo vamos ter um Mãe Não Sabe de Nada 2, porque são episódios que eu vou me lembrando e vou colocando no papel. E junto eu fico pensando no meu aluno, né? Naquele aluno que vai ler. Então, uma linguagem para criança. Maravilha. Daqui a pouco a gente vai arrancar um pouquinho mais de informação dela também. Sem querer ser indelicado com a professora Elisângela, vou passar a palavra para o professor José Simão, está aqui, está meio calado, só observando. Seu José, fica à vontade, dê uma contribuição para a gente, fale um pouco do senhor, e logo mais a gente vai abordar também um pouquinho mais sobre o livro do senhor.
Boa noite. Quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar convosco aqui. Os meus traços realmente são assim um pouco calado, um pouco tímido, uma certa dificuldade para me colocar em público, mas tentarei transmitir aquilo que for necessário. Pelo menos a tentativa ficará aqui, né? Sou professor da rede pública há aproximadamente 8 anos e meio e resolvi me aventurar na carreira literária. Estou sendo bastante feliz, se não pelo retorno financeiro, pelo menos pela parte afetiva e o olhar no olho de que cada aluno tem, cada pai tem. Escrevo para o público infantil, mas fui agraciado com retorno inclusive por parte dos pais, avós, que muitas vezes me procuram para falar o quanto foi gratificante para eles conhecer um pouquinho daquele que eu tenho produzido. Fica aqui meu agradecimento a todos, ao Felipe por essa oportunidade e dentre as pessoas aqui presentes, uma pessoa que me deu um grande impulso e eu não poderia deixar de mencionar, aí é a professora Elisângela, junto conosco. Obrigado, Elisângela, obrigado a todos também. Maravilha, e o senhor se expressa muito bem, fique sabendo aí, quem te falou que não é mentira. Obrigado. Professora Elisângela, é um prazer tê-la conosco aqui, a gente já se conhece, já trabalhou, já fomos vizinhos, né? Sim. De secretaria, e foi também o meu contato na educação para a gente fechar essa parceria aqui, e enfim, conte um pouquinho para a gente de você, da sua trajetória, pode ficar à vontade. Meu nome é Elisângela Ross, sou professora de educação infantil há 30 anos, já tem um pouquinho que eu estou aqui na Prefeitura Municipal. O ano que vem, acredito eu que eu me aposente, já estou lá completando meia década. E me aventurei na escrita recentemente, eu não tenho uma formação literária, mas por ler as histórias para as crianças, para os meus alunos, e posteriormente fazer um mestrado em linguística, foi que eu me apaixonei pelos livros infantis. E a partir disso comecei a escrever algumas crônicas do cotidiano, publicar, as pessoas começaram a gostar, a elogiar, dizer que eu escrevia bem. Então eu comecei a estudar um pouquinho mais e estou realizando esse sonho de escrever para crianças bem pequenas, que é uma aventura, é algo que falta no mercado. Esses livros são importados normalmente quando chegam às escolas, não temos escritores para a primeira infância, vamos dizer assim, para aqueles bebês que estão aí caminhando para o universo literário. Então esse no momento é o meu foco, apesar de eu escrever também para adultos. E que é importante, né, a gente começar a instigar a leitura o quanto antes, né? Isso aí vai fazer uma diferença enorme lá na frente. Eu acredito. Com certeza. Bom, cada um já falou um pouquinho sobre si próprio e eu vou começar agora a tentar tirar um pouquinho mais de informação de cada um, informação de bastidor, enfim. E a intenção nossa aqui é deixar esse papo bem descontraído e uma coisa que eu tenho percebido e ao longo dessa nossa tratativa para estar aqui hoje, o que casou muito essa proposta nossa foi justamente essas datas que eu mencionei no início. Tanto o dia do professor, para quem não sabe também, eu também sou professor, já estive em sala de aula, quanto o dia do livro, que vocês estão trazendo hoje aqui também, e o dia das crianças. Temos literatura aqui infantil, uma literatura um pouco mais acadêmica, mas acaba englobando tudo que a gente está tratando aqui hoje. Bom, vamos lá, eu vou começar com o senhor, seu José. Eu queria saber o seguinte, quando que o senhor teve o start de começar a escrever, e como que o senhor direcionou essa escrita do senhor para essa literatura infantil? O senhor teve alguma experiência? Conta um pouquinho para a gente como é que surgiu esse seu José escritor. Durante a minha infância, também durante a adolescência, eu tive muitos sonhos, desde ser ator, cantor, até astronauta. Tudo que vocês possam imaginar, eu sonhei em ser. Mas aquilo que eu menos sonhei, por incrível que pareça, foi ser escritor. E, inclusive, nunca tive muita afinidade com a leitura, fui alfabetizado já uma idade assim, depois da adolescência que eu fui conseguir ser alfabetizado, uma grande dificuldade, e me formei pedagogo
deixei o diploma guardado por quase 20 anos, por achar que eu não tinha afinidade com a educação. Você fez uma pergunta respondendo outra, mas a intenção é chegar lá. Nossa, fica à vontade. E depois, como veio um período difícil na parte do emprego, e como eu já tinha a formação, prestei o concurso e, graças a Deus, consegui ser aprovado. Comecei a dar aula, ainda achando que não tinha vocação para ser professor. Depois, acabei descobrindo minha grande paixão por estar em sala de aula com as crianças. Hoje eu posso dizer que aquilo que a princípio foi uma necessidade, hoje é uma paixão para mim trabalhar com as crianças. E quando inicialmente eu peguei uma sala de aula para substituir, estava contando história para a criançada, geralmente procurava ir criando no momento, e uma das histórias que eu estava contando, acabei cometendo um deslize e falei para a criançada, o cachorro que miou. Aí a criançada até deu risada e posso até falar que foi quase com um acidente de percurso. Aí disfarcei a criançada e falei, não, criançada, realmente o meu cachorro mia, né? E saindo dali, falei, poxa vida, daí surgiu a grande ideia. Aí comecei a escrever e poucos dias depois, como eu não tinha domínio da informática, quer dizer, ainda não tenho, mas não sabia se quer digitar, né? Aí eu cheguei com uma historinha rascunhada, inclusive sem as correções ortográficas, sem nada, e dali surgiu a minha primeira história, O Cachorro que Sabia Miar. Graças a Deus, caiu um agrado da criançada logo de início, foi muito bem aceito e acabou se transformando numa peça que foi apresentada na Frick de 2019. E em decorrência disso aí eu comecei a imaginar aquela que já não foi tão espontânea, a minha segunda história, O Cachorro com Cara de Gato, que retrata o herdeiro do casal de animais que foi retratado aqui, O Cachorro Cara de Gato. Então surgiu praticamente de contar a história para as crianças, como está na minha biografia. Então, contando com as crianças, surgiu essa ideia, e hoje ainda não é uma profissão, mas digamos que seja, ou chamo de minha segunda paixão, ou chamo de acasalamento da minha paixão, união de paixões, vou falar assim, né? Maravilha. O seu José é carioca, mas ele tem um jeitinho todo mineiro, né? Você vê que ele chegou aqui, não, porque eu não falo muito bem, não me expresso muito bem, mas tá dando uma aula aqui de frente para a câmera. Aí depois pegou aqui, eu peguei, não, porque eu não sei se eu sabia ser professor, e hoje tá aí, professor, escritor. Seu José, é uma satisfação enorme ter o senhor aqui. E lembrando assim, todos esses livros que estão aqui hoje, que eles estão apresentando, eles vão deixar um exemplar com a gente para o nosso espaço regional lá na biblioteca. Então quem quiser prestigiar, quem quiser ler, quem quiser conhecer também o nosso espaço, está à disposição lá, tá bom? Bom, vamos lá, professora Clarice, fica à vontade, fala um pouquinho pra gente desses desafios, né, de lecionar, desses desafios da escrita, uma escrita mais acadêmica, né, um pouco mais trabalhada. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Eu gostei da frase, um pouco mais trabalhada. Engano seu. A escrita acadêmica, ela é fruto de uma pesquisa. E a pesquisa, é lógico, ela envolve uma bateria de reflexões em volta do objeto e, obviamente, nenhuma dessas reflexões são minhas. Eu falo que o que for produtivo daqui, o que saiu daqui, que rendeu alguma crítica positiva, não veio de mim. O que veio de mim aqui provavelmente foram os equívocos que aparecem no livro. Então ela é um pouco menos trabalhada, porque a literatura que os colegas vieram apresentar é uma escrita infinitamente mais difícil e complexa de ser colocada do que a escrita acadêmica. A literatura, ela demanda uma capacidade de abstração que a escrita acadêmica não necessariamente precisa estar comprometida. Sim. Porque a gente utiliza dos recursos de análise de outras pessoas. Então, eu considero aqui escritores essas três pessoas que estão na minha frente.
uma pessoa que reflete sou eu, com relação à minha prática docente, ao exercício, à instituição escolar, a reflexão dentro da educação, mas na história da educação, muito especificamente no começo do século XX. Né? Então você vai vendo que o meu recorte é bem pequenininho, né? Enquanto dessas 3 pessoas que estão aqui são gigantes. São recortes abertos para um diálogo com todas as faixas etárias. Então, eu faço a valorização da literatura constantemente, entendo que é mais do que necessário que as crianças tenham um acesso direto a qualquer livro, porque é ali que elas vão conseguir crescer na sua capacidade de abstração, de fantasiar e talvez um dia escrever mais do que um livro acadêmico, escrever outra literatura. Para mim, é claro, todo livro tem uma história e assim como eu falei no lançamento do meu livro lá no CID, né? Essa história, esse livro, ele não nasceu, ele não apareceu simplesmente da minha vontade. É um casamento de muitas pessoas comigo. No decorrer da minha vida, é fruto de todas as minhas interações acadêmicas, de todos os meus diálogos, das minhas reflexões. Acho que o primeiro livro, ele retrata a nossa trajetória. Como a gente chega nele é um processo talvez mais rico do que a própria obra. Tá? No meu caso, eu comecei a sonhar com a docência da adolescência. Na minha infância, tá, eu obrigava, gente, eu vou contar, eu tenho que me redimir com meu irmão nisso, eu obrigava ele a assistir minhas aulas. Eu espero que ele tenha bloqueado essa situação da vida dele, mas eu não bloqueei, eu obrigava ele a assistir minhas aulas, depois ele descontou isso, me obrigando a fazer judô, né? Mas ali, naquele primeiro momento, eu já sabia, eu queria trabalhar como professora, eu gosto da sala de aula, eu me encontro na sala de aula, é onde eu me sinto confortável, né? E ali começou a minha relação com o meu livro, porque chegou um determinado momento, eu falei, eu vou fazer magistério, não vou fazer colegial. Aí eu cheguei até a cursar psicologia, saí do curso de psicologia para ir para o curso de história, depois eu fiz o meu mestrado em educação e dali eu não parei mais. Aí eu continuei fazendo, fiz pedagogia depois, fui fazer as minhas especializações lá, que é onde eu gosto de dar as minhas braçadas, e atualmente estou ambicionando fazer um curso de letras, estou namorando um curso de letras aí, um curso de letras, mas ainda não escolhi a universidade que eu vou fazer, enfim. Um dia eu quero ser uma literata também, como vocês são. Acho que estou começando nesse engatinhar, né? Diferente de vocês que trazem uma experiência com a fantasia, eu ainda estou construindo dentro da literatura acadêmica, onde a gente junta, né, as reflexões de outras pessoas e tenta mostrar naquelas reflexões as nossas fragilidades. E ali no magistério eu entrei numa escola maravilhosa, linda, deslumbrante, que é o Prédio Sul de Menuce, e eu fiquei encantada com a arquitetura daquele lugar. Eu falei, é isso aqui que um dia eu vou estudar. Eu queria entender essa arquitetura, uma arquitetura neoclássica, lá do final do século XIX, começo do XX, inspirada no tempo clássico da humanidade, destoando de tudo que tinha no interior do estado de São Paulo, destoava completamente, era um prédio muito elitizado para um espaço absolutamente rural. Então só tinha cana-de-açúcar e aquele prédio. Não é assim, mas era no centro da cidade, então se destacava demais. E quando eu entrei, aquilo continuava se destacando no centro da cidade, ainda que fosse já no final do século XX. E ali eu
eu comecei a escrever esse livro, né? Onde as inquietações apareceram num primeiro momento como perguntas para mim: quando esse prédio foi construído? Por que ele foi construído tão antes de se construir uma formação necessariamente para alfabetizadores, né, no Brasil? E aí isso virou uma dissertação de mestrado que hoje eu estou vindo aqui apresentar para vocês. Agradeço, Felipe, a oportunidade dessa conversa, porque eu gostaria de pontuar isso para os meus colegas aqui. A escrita elaborada que eu vejo está na mão de vocês. Um dia eu chego lá, tá? Um dia a gente encontra uma literatura minha por aí, mas agora, nesse momento, a minha admiração aqui é profunda pelos colegas. Obrigada. Olha, eu que agradeço. Esse é o lado bom de você estar cercado de professores. Aprender, você está aprendendo sempre. A sua fala me tirou um bloqueio, me tirou uma ideia dessa minha fala da literatura um pouco mais trabalhada, e o jeito como a senhora colocou, eu entendi que realmente, às vezes, uma literatura, nem que ela seja infantil ou de um tema um pouco mais abstrato, ela realmente ela deva ser mais trabalhada ou mais pensada do que de um estudo, de uma continuidade de pensamento. Duas figuras conseguem fazer isso: pessoas livres e crianças. Criança, isso aflora, né? Aflora naturalmente, né? É verdade. Pessoas livres e crianças têm essa capacidade de fluir para a literatura de uma forma maravilhosa, que realmente deixa a gente encantado. Inclusive, hoje pela manhã nós tivemos na Fundac o lançamento de um livro infantil da autora Mirim Cacá Nascimento, que retrata um pouco do meio ambiente, da preservação das praias, dos oceanos, e ela faz um link importante com esse lance das conchinhas da praia. Qual é o impacto que isso tem para o meio ambiente, você ir visitar uma praia e levar um saco de conchinhas embora, e por que não você retirar um lixo ou um micro lixo desses que está ali presente. Então, foi uma grande surpresa hoje para nós, hoje de manhã, e eu espero que ela tenha muito sucesso. É uma menina muito talentosa, que tem essa pureza na escrita, que tem essa leveza na hora de trazer um assunto também tão delicado. Bom, vamos lá, vamos passar a palavra para a professora Luzinete. Ela já mencionou um pouco sobre o livro dela, comentou como que surgiu essa vontade de escrever sobre esse livro, mas eu vou deixar ela falar um pouco mais. Professora, a senhora fica à vontade, a palavra é sua. Eu queria retomar, ela disse que estava na frente de literato. Eu não me sinto uma literata, eu sou uma imaginativa, né? Eu sofri com Riobaldo quando ele imaginou os cabelos de Diadorim sendo cortado com a tesoura de prata. Fico até emocionada quando eu me lembro disso, né? Então, assim, eu sou muito imaginativa. Eu sofri com a Capitu porque eu fico pensando se ela traiu, ou se arrependeu, ou viveu um grande amor, foi maravilhoso, e se não traiu, sofreu mais ainda. Então, assim, eu sou muito imaginativa. Mas antes de ser uma literata, antes de ser uma imaginativa, eu sou mãe. E eu captei o sofrimento de ser mãe e criar o filho perguntando, né, os porquês. Mãe não sabe de nada, quando por volta dos 4 anos a criança entende o valor do porquê. Ela explora até a exaustão, né? E o meu filho explorava. Por quê? Porque o céu era azul, perguntava por que o gato não tinha umbigo. Não, mas tem umbigo, mas cadê o umbigo? Ele queria saber por que é que estava sujo, por que é que era marrom, por que é que o gato miava, por que é que o cachorro latia, por que é que a mãe mandava. E meu marido falava: a mãe manda porque ela é rainha do lar, e acabou, encerrou o assunto. E ele ficava o dia inteiro perguntando. Então, a minha escrita sai assim, do meu dia a dia. Inclusive, esses 2 e-books que estão na Amazon agora, o último foi dia 6 de setembro, a verossimilhança com o meio, com o meio que eu dou aula com as pessoas que envolvem, embora não seja para adolescente, é para adulto, mas o meio, a verossimilhança é o elemento primário ali. Vou fazer uma pergunta indireta, mas também uma curiosidade minha. Esses porquês
do seu filho eram sempre respondidos à risca? Você acha importante você realmente falar o porquê? Ou ela, é porque sim, meu filho, é porque é. Então, mas só Conta pra lendo gente. para você entender. Por que o gato tem umbigo? O gato tem umbigo, todo mamífero tem umbigo. E que é um mamífero? O mamífero é o que é alimentado com leite. Mas o que é leite? O leite que está no copo. Mas eu não gosto de leite. Ali ele não dava trégua, né? Ele não dava trégua. É uma esponja, né? Então tá aqui no livro, tá aqui. O porquê meu marido se irritava, eu me irritava. E então ele falava, minha mãe não sabe de nada. Então tá aqui o resultado de por que mãe não sabe de nada. E no final eu acho importante, vocês me lembrem se eu esquecer depois, a gente fazer esse merchan e avisar e comunicar onde tem esse livro, onde ele pode ser encontrado, além da biblioteca nossa lá do Espaço Regional, que ele vai estar sendo disponibilizado. Obrigado, professora, pela contribuição. Obrigada a vocês. Professora Elisângela, vamos lá, fica à vontade, conta um pouquinho, você estava contando para mim aqui no off. Vamos lá. Eu queria aproveitar até dizer, para ver se instiga a Clarice aí a migrar para o literário também, porque essa paixão pela literatura, apesar de eu também me considerar uma pessoa que imagina muito, sonha muito, ela veio do meio acadêmico. Quando eu comecei a analisar os catálogos que chegam do governo para a educação infantil, ali começou a me dar a ideia do que uma criança precisa num livro infantil. O que é uma qualidade de livro infantil? Foi o meio acadêmico que me deu, não a minha imaginação, porque eu tinha uma outra ideia. E uma leitura que eu fiz... Mas você percebe a hierarquia, né? Sim. Você pulou do acadêmico para a literatura. Sim. Eu não li muitos livros quando criança, então eu não tinha essa... O que me faltou muito foi a letras, então o fato de eu não ter, né, essa facilidade com isso, mas eu tinha imaginação, isso me ajudava muito, então isso dava para alguém corrigir e resolver essa situação. Mas o meio acadêmico é que me levou a conhecer o que seria um livro de qualidade para a primeira infância, o que as crianças precisam e tudo mais. E não vamos esquecer mais de Cecília Meirelles, quando criticava os livros que chegavam do governo, lá atrás, né? E ela dizia que tem muitas coisas boas para se dizer a uma criança. E essas coisas boas é que ficavam assim, o que eu vou dizer para uma criança? E ela falava da moralidade, que os livros muito antigos, ele tinha uma moralidade ali explícita. E que isso não fazia bem para a criança, porque a moralidade ela é suscetível, né? A cultura, uma série de coisas. Então eu comecei a pensar sobre isso. Quando eu comecei a escrever, e uma outra dificuldade, eu não sou uma desenhista, e a minha narrativa vem o visual e o não visual, vem tudo junto. E eu preciso de alguém que desenhe, e eu não tenho esse talento. Aí é muito triste, Felipe, porque você quer uma ilustração que conte algo que a sua narrativa verbal não conta. São parcerias de sucesso, geralmente. Isso. Então, analisando esse livro, por exemplo, que aliás foi ilustrado por uma pessoa aqui de Caraguatamenha, Duda Gregório, que facilitou, captou a minha ideia de narrativa, mas eu queria que a barriga da grávida crescesse nos cantinhos da página. Então, olha aqui, vou te mostrar. Não sei. Então, ela foi crescendo 9 meses, mas não está escrito isso aqui. Sim. É para a criança descobrir, é para alguém descobrir, enquanto folheasse o livro não uma vez, 2, 3 vezes. Então, eu quis colocar essa barriguinha no cantinho, e em nenhum momento eu falo dessa moça grávida. É a caixinha, quem está na caixinha? Então, além dessa moralidade não tão explícita, né, que está falando do amor da chegada de um bebê, que você deve saber bem como bem aflorado. essa expectativa da chegada de um bebê, esse amor todo, narrado em atitudes, né, e não na parte escrita sobre esse amor, as atitudes que essas pessoas têm com a chegada desse bebê. Então, foi isso, a parte acadêmica é que me levou a entender como escrever para as crianças, o que escrever e como escrever. Então, foi importante. Que importante, que aula, né? Que agora você me deu, que eu peguei um link do outro, e enfim, achei a sua estratégia de abordagem bem interessante. Não pensaria em nada parecido, não. Eu vou aqui tratar agora de um assunto, fugindo um pouco da literatura, dos livros, e vou até passar para o seu José
e vou levantar um pouquinho para cada um de vocês aqui, e não queria enfatizar as dificuldades, enfim, mas talvez os desafios, né, e os prazeres. Queria saber do senhor, eu já estive em sala de aula, eu posso dizer que eu tive muito mais prazeres do que dificuldades. Claro, as dificuldades elas existiam, os desafios existiam dentro de sala de aula, ainda mais com crianças, com jovens em formação. Hoje com aquele lance do educar, do ensinar, qual seria o papel da escola, enfim. Quero levantar aqui uma bola e vou passar para o senhor. Dificuldades, desafios, prazeres nesse tempo que o senhor vem lecionando. O que o senhor pode passar de contribuição para nós, para professores que estão começando, outros que já estão encerrando? Qual é a experiência que o senhor deixa para nós aí sobre essa situação? O passo principal é gostar do que faz e fazer aquilo que gosta, né? Mas, como mencionei a princípio, comecei por necessidade, né? E dei aula durante 1 ano e meio e depois acabei exonerando. Dei aula de 2011 a 2012, meado de 2012, e achei que não era minha praia. Acabei pedindo exoneração. Não sei se eles já me conheciam naquela época, né? Mas deve ter ouvido falar, né? Aí pedi exoneração e lá fora quebrei a cara de novo, que já tinha quebrado anteriormente, e acabei voltando, né? E quando eu comecei a ver os frutos do meu trabalho, principalmente na parte de manter a família, aí eu comecei a ser agradecido para a educação. Aí falei, educação, te agradeço porque é através de você que estou conseguindo manter a minha casa, porque a minha esposa é do lar e somente eu que precisava manter, né? Então eu falei, já que a educação está me dando condição de manter a minha casa, em agradecimento, em começar a dar uma retribuição. E os alunos, eles não escolhem o professor. O professor, uma atribuição, vê quais são as salas que lhe sobraram e naquela atribuição ele escolhe a sala que é mais acessível. Então o aluno não tem aquele direito de falar o seguinte, eu quero aquele ou aquele professor, a menos que algo atípico aconteça e o pai tem que ir lá fazer um barraco, desculpa a expressão, e finalmente, depois de uma briga com a equipe gestora, o pai consegue transferir o filho porque aquele professor não conseguiu cumprir a meta, mas a princípio a criança precisa engolir o professor por algum tempo, né? Então eu falei, gente, esse ser tão inocente que foi colocado na nossa frente, que não tem culpa de eu ter caído na sala dele, ele precisa no mínimo estar dentro de um ambiente agradável para ele. Então, eu acho que o primeiro passo para o professor é ser agradável. Hoje, no caso, dentro da sala de aula, eu procuro muitas vezes, em alguns momentos, ser apenas mais uma criança entre eles. Eu sou, quando estou na sala de aula, sou praticamente um molecão entre as crianças, né? E acredito que para as crianças, se estiver aprendendo de alguém que não se coloca como superior a eles, aquela troca tão apregoada entre os educadores realmente acontece, porque acho que a educação não pode, em momento nenhum, vir de cima para baixo. Eu sei tudo, domino tudo, eu sou mestre, eu sou profundo conhecedor e vocês vão ter que engolir aquilo que eu vou transmitir. Não, eu acho que o professor, se conseguir se colocar como mais uma criança, tanto para dar aula como para alguma criação literária, essa troca será prazerosa. E quando se faz a troca de conhecimentos com prazer, eu acredito que o aprendizado flui muito mais naturalmente e com muito mais eficácia. Então, o segredo inicial que eu uso é a troca de afeto, a troca de carinho e principalmente o conhecer a criança. E só se conhece a criança se você conseguir ser uma criança naquele momento. Ótimo, afeto, carinho, nunca é demais. E quando o senhor traz essa situação de troca, né, de aprendizado da criança com o professor, ainda mais num mundo como hoje, tão dinâmico, que você abre um celular, que você liga uma televisão, que é tudo em tempo real, às vezes a criança vem com uma informação que nem a gente teve ainda,
que não assistiu o Jornal da Manhã ou não leu o Jornal da Tarde e ele no mesmo dia de tá te passando isso, ou enfim, até eu quando dava aula eu absorvia muito o linguajar, né? Eles têm uma linguagem, às vezes dele, algumas palavras que a gente tem que se antenar. Tem o lance da tecnologia hoje em dia, na época eu dava aula que estava surgindo, era a caixinha de som que acoplava no Bluetooth, que o e-book, e eu, como era meio devagar com esse lance da tecnologia, e eu falava, nossa, eu tô ensinando ou eu tô aprendendo aqui, né? É importante essa questão que o senhor levantou. Elisângela, vou cortar para você. Conta um pouquinho pra gente. Bom você ter cortado, porque eu adoro a história de vida do Simão. Você vê que eu não tenho muito... Fica tranquilo. Na verdade, eu estava querendo que você passasse para ela a bola, porque ela vai falar de acolhimento como ninguém aqui. Eu admiro muito a vida do Simão, então quando talvez surgiu a situação de que ele não pudesse vir, eu fiquei apavorada, liguei para ele, falei, não, você vai, porque a história de vida dele é emocionante, é importante. Ele fala assim, corre uma lágrima aqui, porque eu acho assim, a educação hoje é uma corrente muito forte, que diz que a criança ela é criada, ela tem que ser uma rigidez para educar a criança com rigidez. E a gente sabe que não é assim. A criança ela precisa de amor, ela precisa de acolhimento. Não é a rigidez que vai fazer uma criança ser mais educada ou menos educada, é o exemplo. É o exemplo que ela tem em casa, é o exemplo que o professor vai dar também. Então, essa é a linha que a gente deve olhar para ela, né? E não aí ficar dizendo que queremos escolas, né, rígidas para as crianças. Não é esse o propósito. Nós estamos aqui para acolher essa criança que está aqui agora. Eu estou na educação infantil há muito tempo. Talvez eu tenha dado aula para você, Felipe, em alguma época. Mas já estou dando aula para filhos de alunos que foram meus. E a história que eu quero que fique para eles é uma história de amor. Eu quero deixar para eles o melhor de mim. Então, eu penso que a criança, ela é uma cidadã por direito, ela tem seus pensamentos, ela tem suas ideias que o professor deve acolher. O professor não sabe tudo, como bem o Simão disse. A gente se surpreende com uma criança de 5 anos que não dá nem para acreditar. Ainda na parte literária, ainda voltando nisso, uma criança estava lendo um livro eu não me lembro a autora, Quem Casa Quer Casa, e no final do livro o marido não queria, que era um caracol, não queria aquele personagem com ela. Aí ela falou assim, ela que largue ele, porque se ela não quer morando com ele, ele pode morar na casa da marida. E a maneira que ela falou já me deu um estalo de ideia para um próximo livro. Então a gente vai se inspirando nessa fala inteligente, nessa fala livre, nessa fala da criança para escrever o cotidiano. Então, eu tenho esse produzido por mim, mas tem outras histórias escritas que eu prefiro mandar para concurso, que foi uma ideia que um editor me falou assim, sempre mande para concurso que... Editais, que nem a gente estava conversando aqui, que você tem. Isso, então eu tenho alguns livros, algumas histórias que eu mando para concursos. Sempre tem um feedback, né? Algumas vezes na Fundac também eu já participei, nos 2 livros, nas 2 antologias eu estava lá, mas eu vou captando essas ideias das crianças, porque eles são muito inteligentes, eles falam coisas que a gente não acredita. Então esse amor pela criança que me faz professora. E que é retribuído também, né? Com certeza. Eu uso um pouco de termômetro assim, isso eu ouvi de um professor numa época, e que hoje eu levei muito comigo. Eu tô afastado da sala de aula já tem 7 ou 8 anos. Mas vira e mexe, eu encontro alguns alunos, na verdade, eles me encontram, porque talvez eu nem lembrasse. Sim. Mas o jeito que eu sou abordado, eu falo assim, poxa, algo eu passei para esse ou para aquele, o carinho que eu percebo na abordagem deles. Às vezes você está passando por que você não viu ou não reconheceu, e ele faz questão, professor, cara, tudo bem? E eu acho que isso é um termômetro bacana, porque eu, por exemplo, quando eu estudava, quando eu era criança, tinha um professor que eu fazia questão que ele me visse, de dar um oi para ele, e tinha um professor que a gente passava quietinho. Sim. E isso indica o quê? O
termômetro, talvez, do amor, do conhecimento, do afeto, que é o que a gente leva, que eu acho que é o que a gente acaba levando. Professora Clarice, Pegadinha. vamos lá, fala com a gente. Desafios. O acolhimento, ele é essencial, mas parece que é um acolhimento homogêneo e não é. Nós não fazemos o mesmo acolhimento para todos os alunos, porque alguma forma que você acolhe um pode não necessariamente ser o melhor modo de você acolher o outro, né? Ou o outro pode não entender aquilo como um acolhimento. Então, muitas vezes a gente entra na sala, tem uma criança que está encapuzada, com a cabeça baixa, em silêncio. Fundamental 2 passa muito por isso. A hora que a gente vê essa criança, falar, tá quietinho, não tá dando trabalho, eu tenho 50 minutos de aula aqui, depois eu vou para outra sala, então eu não preciso nem saber o nome, porque é ali que você tem que receber a criança, é aquele momento que você consegue identificar esse aluno que não está se manifestando, que está em silêncio. Porque o que se manifesta, a gente sabe acolher. Ele expõe para a gente claramente como fazer esse acolhimento. Então, o acolhimento ele é um assunto muito complexo, né, Elisângela? A Elisângela trabalha sempre isso muito bem nas formações dela, isso é maravilhoso. Eu acho que o maior desafio hoje do professor é entender a sua função na unidade escolar. Porque quando a escola começou, eu não consigo não pensar no meu livro nessa hora, não necessariamente no que eu escrevi, mas no que outras pessoas escreveram, sobre os estímulos que levaram à construção da unidade escolar. Esses estímulos foi a formação de uma classe intelectual. Esse era o objetivo da escola. O espaço escolar ele tinha uma formação comprometida com a construção da nata intelectual nacional, porque nós não tínhamos. A ideia era civilizar, trazer uma civilidade para o comportamento e automaticamente construir uma identidade para o Brasil. Uma coisa meio mecanizada, seria? Mais homogênea. Quando a gente olha para a escola hoje, apesar de ela carregar na sua estrutura fisiológica toda a disposição mobiliária de uma unidade escolar do século XIX, esse não é mais o objetivo. Você não pode falar que esse é o objetivo quando a gente trabalha com temas como inclusão dentro da escola. E se a gente trabalha com temas como inclusão dentro da escola, a gente precisa refletir sobre o objetivo da escola. E eu não estou falando que a gente não deva trabalhar a inclusão, eu acho que a nossa questão é muito mais profunda. Nós temos que trabalhar a inclusão e os objetivos da escola. Porque o docente, quando entra em sala de aula e ele está perdido entre a formação de uma nata intelectual e a formação de uma criança de inclusão, ele não sabe bem como trazer aquela criança para esse mundo intelectual. Então a gente está falando que a escola ela está perdida na sua essência, que é na sua provocação primeira à sociedade, né? Que seria trazer mesmo para a sociedade uma resposta funcional. Acho que eu não tenho essa resposta, Felipe, eu não tenho. Eu acho que isso é uma resposta que tem que ser construída coletivamente com reflexões como essa que estão postas aqui hoje. Entre pessoas que em algum momento já se debruçaram dentro da sala de aula e dentro da própria prática, seja escrevendo um livro pensando no desenvolvimento do seu filho, seja escrevendo esse livro cheio de fantasias no entorno de um contexto, né?
quando eu olho para todos vocês e eu penso, nossa, isso é uma dinâmica que tinha que acontecer, que a gente seja o primeiro de muitos, né, a trazer para vocês uma reflexão da educação, porque nós precisamos construir os objetivos das nossas unidades, para ajudar os professores em sala de aula a se construírem como professores. Nada mais desmotivador do que você entrar na sala e pensar, para quem eu estou trabalhando, por que eu estou trabalhando, como devo trabalhar, o que eu tenho que trabalhar. Não basta você ter a BNCC. A BNCC, ela é um instrumento que só vai fazer a sua função quando aquele docente tiver claro a transformação que ele precisa passar para ele viver a BNCC. Entende? Então, assim, eu acho que o nosso desafio hoje é esse. Eu acho que desculpa. Pode falar. Voltando um pouquinho na questão do Felipe, de educar e cuidar, porque eles são, né, estão juntinhos, né? Não tem como separar mais. Embora digam que a educação vem de casa, a escola só faz a gente não pode se esquivar disso, né? A gente não pode se esquivar. Com ela, é um ser completo, né? Que tem que ser trabalhado por todos os aspectos dentro da escola. O conhecimento não protagoniza mais na unidade escolar e não deve protagonizar. O saber científico deve fazer parte, mas não protagonizar. Processo, né? É um processo que entra no acolhimento, que ele está apontando muito bem que faz com os alunos dele. Né? É alguém que tem claro a função que tem dentro da sala de aula. E eu acho que é um diferencial do professor hoje em dia. Isso é um diferencial. O beabá, a grande maioria acaba fazendo, se não por prazer, por obrigação, mas eu acho que esse diferencial do afeto, do carinho, do entender, é o que vai fazer a diferença na vida dessas crianças. Perfeito. Muito importante a sua fala, a sua contribuição, professora. Obrigada. Professora Luzinete, vamos lá, fica à vontade. Em relação ao desafio, ela já falou, né, do acolhimento, do amor enfim, eu queria falar da leitura, do livro e do leitor. O desafio hoje, minha visão, é fazer um leitor, produzir um leitor. Fora da escola é impossível. E dentro da escola, para mim, é o meu maior desafio. Com certeza. Não é? Porque eu acho que por mais técnica, por mais que ajude, por mais incentivo, por mais que eu trabalhe a inclusão, por mais que eu trabalhe o acolhimento, a leitura se faz ali, é o leitor e o texto, é um duelo entre o leitor e o texto, ali professor, técnica, e aí a gente não vai nem torcer para o vencedor, a gente vai torcer para o vencido, que vai fazer uma parceria com o convencido. Que lindo. É isso. Poxa. Eu penso que você tocou no ponto fundamental. O professor, ele não é técnico. O Brasil, eu vou repetir, o pessoal da escola que escutar a gente talvez falar, ela vai falar de novo isso, né? Mas eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa amadurecer, inclusive quando eu repito, eu faço essa releitura da minha frase. Quando a gente olha para o professor e para um bacharel, no Brasil a gente tem uma das poucas certezas que o professor tem é de que o bacharel vale mais do que ele nesse território. Em qualquer outro lugar do mundo, o professor, ele tem dentro da hierarquia o privilégio de conhecer como o conhecimento é produzido. Ou seja, tudo que o bacharel vai aplicar, o professor conhece na sua genealogia, na sua origem, né? A construção e os dilemas que levaram à produção daquele conhecimento, que é essencial para quem vai passar o saber. Você não consegue passar o saber se você não conhecer a origem da sua construção. A gente tem essa inversão de valores em território nacional. Nós acabamos trazendo para o bacharelado o valor que a gente deveria atribuir ao professor. E isso é muito triste, porque isso reflete
não apenas financeiramente, que é um dos espaços que acaba trazendo esse problema de leitura, né, da hierarquia acadêmica, funcional, mas também na desvalorização constante do docente, onde você tem a desvalorização social. Você é professor, o que mais você faz? Que professor nunca ouviu essa pergunta? Várias vezes. Você é professor, o que mais? Tá, eu sou professora. Agora, na pandemia, ficou mais evidente, né? O professor não está trabalhando, né? O professor não quer voltar. O professor não quer Poxa voltar. vida, a gente se matando e tentando fazer a coisa acontecer ali. Criar estratégias, né? Criar Porque não foi fácil coisa para que a gente não sabia, não foi fácil para ninguém se adaptar, né? E a gente trabalhando em todos os horários, né? No caso, os professores que estavam em sala de aula, recebendo recado do pai, meia-noite, 11 horas, nós não tínhamos horário. Os que sobreviveram são professores, né? Exatamente. São professores. Foi um processo delicado, né? E foi o que você falou, ninguém mais tinha horário, o pai falava com o professor a qualquer horário e tirava as dúvidas do filho. E foi uma coisa que a gente não abordou tanto, mas também foi um momento muito delicado da pandemia. Acho que foi como a senhora falou, quem sobreviveu, o professor que sobreviveu a isso, com certeza sai fortalecido, sai com uma blindagem, com uma carapaça um pouco maior. E como a gente disse no começo que esse papo ia ser emocionante, eu já vi olho cheio aqui, olho cheio aqui, olho cheio aqui, e vi uma emoção também na fala do Sr. José. E infelizmente nosso tempo é curto, a gente tem um tempo limitado, e eu vou deixar aqui mais uma vez a palavra com vocês para uma consideração final, para uma fala final com nossos espectadores, com os alunos, com outros professores, enfim. Quero deixar bem à vontade esse tempo para vocês se manifestarem da maneira como vocês quiserem. Sr. José, fica à vontade, esse é o último momento do senhor. Posso passar a fala para os colegas antes? Fica à vontade. Aí eu me inspiro nelas. Fica à vontade. Professora Luzinete. Assim, muito pouquinho, né? Eu acho que eu vou citar Drummond aqui, né, que é a luta mais vã escrever, né? Ainda assim escrevo. Não falo mais porque não tem mais o que falar. Mas a senhora fala pouco, mas ela deixa muito profundo. Ela liga aquele momento de reflexão. Eu acho. Obrigado pela contribuição da senhora hoje. Obrigado por enriquecer a nossa roda aqui de conversa, tá? De coração. E espero que a gente possa fazer novas parcerias, novos temas, enfim. Que eu venho. A gente vai, agora que o primeiro contato foi feito, a gente vai alinhando. Obrigado. Obrigada a você. Professora Clarice. Eu quero deixar uma mensagem especial para os meus colegas professores. Não é fácil amar a nossa profissão. Eu não vejo com nenhuma facilidade esse amor. Ele é um amor que todo dia precisa ser alimentado com os nossos sonhos. Como a gente trabalha dentro dessa fábrica de sonhos, que é a escola. Então, se alimentem e usem desse espaço para construir o sentimento diário de vocês, de admiração, de realização, sentimentos que fortaleçam o seu vínculo com a unidade onde você respira a sua profissão, que é onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Acolher e se acolher nesse espaço. Saber se encontrar nesse espaço. É isso, acho que é isso. Obrigado, queria agradecer também de coração. As contribuições da senhora foram, para mim, muito, muito importantes, me fez quebrar alguns paradigmas em relação à escrita. Obrigado. Obrigada a vocês. E que esse seja o primeiro de outros encontros. Obrigada a vocês. Vou passar a palavra para a Elisângela, que foi meu contato direto, e agradeço aqui novamente. Bom, né? Que deu tudo certo, né? Agradeço a educação, a você por esse link direto, e que a gente possa fazer novas ações, que a gente possa estar mais próximo até em relação à cultura e educação. Pode ficar à vontade. Aproveitando que eu gosto de contar muitas histórias, o ano que vem eu aposento, pode me chamar para a Fundac para fazer as contações de histórias da Fundac. Não vai aposentar não, a gente vai buscar você.
Hoje acho que o recado, ela deu um recado dos professores, amo o que eu faço dentro da formação de professores também, tenho um carinho enorme por todos os professores, mas hoje o recado vai para os meus alunos, aproveitando o Dia das Crianças. Que Isso. fofo. Por mim já passaram pelo menos 1000 crianças, considerando os anos que a gente dobra, né? 1000 crianças passaram por mim. Eu espero que eu tenha deixado um pouquinho de mim neles, porque com certeza um pocão deles ficou em mim e me fez uma pessoa melhor, com certeza. Então, um grande beijo a essas crianças que passaram pela minha mão, que são responsáveis pelo que eu sou hoje. Lindo. Que gratificante, né? Até fiquei meio... Seu José, agora o senhor não tem como escapar. Vamos lá, fica à vontade. Como não tem escape, lá vai minha fala final. Agradecimento a todos que nos propiciaram esse momento. Agradecimento a você que estará vendo, ouvindo e assistindo essa nossa roda de conversa. Eu não me considero à altura para ser inspiração, mas seria muito honroso se no futuro encontrar algum de vocês, talvez hoje criança, talvez hoje adolescente, talvez hoje um futuro professor, que talvez daqui a um tempo possa encontrar com algum de vocês e pelo menos ter a alegria de ouvir vocês dizerem que se inspiraram nesses colegas que estão aqui conosco hoje, começando pelo Felipe, Elisângela, a professora Luzinete, né? Professora Clarice, e até alguns amigos nossos que a câmera não mostrou, mas que a ajuda foi fundamental, aquele que atrás da câmera nos estendeu esse momento tão maravilhoso. Meu obrigado a vocês também e a todos que estão conosco. Obrigado, seu José. Vou encerrar por aqui, novamente agradecendo de coração a participação de vocês. Para mim foi muito importante nessas datas, tanto do Dia do Professor, quanto do Dia do Livro, do Dia das Crianças, estar recebendo vocês nesse projeto nosso, nesse filho nosso da Fundação Cultural, que é o Bate-Papo Cultural, que a gente tem a intenção de permanecer e já lanço aqui um spoiler que no mês que vem, como a gente tem o mês da música, a gente vai estar com uma programação meio que musical aqui, bem interessante, talvez um encontro de gerações de músicos de Caraguá. Não vou me estender demais, mas aguardem. E não posso deixar de agradecer também 2 professoras que hoje estão à frente de 2 órgãos importantes. Uma é a professora Márcia Paiva, que hoje é secretária da Educação. Meu agradecimento, tá, por estar prestigiando esse evento, por estar junto com a gente aqui. A nossa professora Silmara Matiaso, nossa presidente da Fundac também, pela oportunidade de estar desenvolvendo esse projeto, ela que abraça nossas ideias, que instiga nossos pensamentos, enfim, nosso muito obrigado. E ao prefeito Aguilar Júnior também, pela oportunidade de estar fazendo parte da equipe dele. E, enfim, deixar o nosso abraço também para todos os professores, pelo Dia dos Professores hoje, a todas as crianças pelo dia 12 de outubro e a todos os escritores, enfim. Queria dizer que sem a literatura, sem um bom livro, dificilmente a gente evoluiria, né, como pessoa, enfim, como profissional e como pessoal. Então, meu muito obrigado a todos vocês, obrigado à nossa equipe da Fundação Cultural, sempre disposta, sempre solista, e uma ótima noite a todos vocês.